Fala, meus queridos alunos, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem. Aqui quem fala é o professor Jason Medeiros e hoje eu vou falar para vocês sobre a frequência cardíaca máxima e prescrição do exercício aeróbio. Primeiro que gostaria de fazer uma introdução, o porquê do tema dessa aula de hoje é justamente porque a frequência cardíaca é uma variável que ainda é bastante utilizada para prescrição de exercício aeróbio. E um desses motivos é devido às recomendações do Colégio Americano de Medicina do Esporte, onde essas recomendações utilizam a frequência cardíaca como variável de prescrição e através das zonas alvos de treinamento. Né? Então essa aula é justamente para fazer com que a gente reflita e, de fato, apesar de ser uma recomendação ou de estar dentro das recomendações do Colégio Americano, se de fato seria a melhor estratégia para prescrição do exercício aeróbio. Beleza, pessoal? Antes de mais nada, eu gostaria de divulgar meu Instagram, @jasonprof. Quem não segue, segue lá. E ao final dessa aula eu vou mostrar o link do meu canal do Telegram, onde eu consigo discutir e colocar mais informações a respeito da fisiologia do exercício. Então vamos embora. Bom, pessoal, esse slide aqui eu apresento para vocês o seguinte. É um slide retirado aí das recomendações do Colégio Americano de Medicina do Esporte, onde vocês veem aí no título da tabela equações utilizadas comumente para estimativa da frequência cardíaca máxima, tá, pessoal? Então vamos lá. Frequência cardíaca máxima, tá ok? O que seria isso? Reflete a sua frequência cardíaca máxima, ou seja, até onde você conseguiria alcançar a sua frequência cardíaca máxima para de fato estar atendendo às suas demandas metabólicas, né? Até onde seu coração conseguiria trabalhar, o máximo que ele consegue bater para atender suas demandas metabólicas. Lembrando que a principal resposta dessa elevação da frequência cardíaca no exercício físico é devido ao aumento do débito cardíaco. Lembrando lá que débito cardíaco é frequência cardíaca vezes o volume sistólico. Então, quando a gente inicia o exercício físico, nós precisamos diminuir nossa atividade vagal, que é aquela atividade que freia os batimentos cardíacos, que está mais presente quando estamos em repouso, né? Então, nós diminuímos a atividade vagal. Por quê? Porque aumentamos nossa atividade simpática através da liberação de neurotransmissores como noradrenalina, hormônios como a própria adrenalina, e isso ajuda, auxilia a aumentar nossa atividade simpática, por isso nossa frequência cardíaca ela acaba ficando mais elevada, tá? E se ela ficar mais elevada, o nosso débito cardíaco acaba subindo um pouco também para atender nossas demandas metabólicas. Dito isso, vamos dar uma olhada aqui nas equações utilizadas para a estimativa da frequência cardíaca máxima. Então, prestem atenção. Existe uma equação de Fox, que na verdade tem muitos estudos falando sobre que essa equação era de Cavonet, e o próprio Cavonet parece ter dito que essa equação não foi ele que desenvolveu, mas em algumas tabelas apontam que essa equação é de Fox, inclusive põe uma referência, né, onde vocês estão vendo esse númerozinho 19, significa que é uma referência, e essa equação é a mais simples que tem de todas, que é a 220 menos a idade. Vocês vão pegar 220, que é uma constante, e subtrair da sua idade. Essa equação, segundo os estudos, foram validadas para pequeno grupo de homens e mulheres, mas é uma das equações ainda mais utilizadas hoje, inclusive por alguns médicos em suas clínicas. Tem outra equação, que é a equação de Astran, que é 216,6 menos a multiplicação de 0,84 vezes a idade, homens e mulheres com idade entre 4 e 34 anos. A equação de Tanaka, 208 menos 0,7 vezes a idade, foi validada para homens e mulheres saudáveis, é uma equação também bastante utilizada, inclusive no Brasil já foram feitos alguns estudos comparando em crianças e adolescentes qual equação teria maior sensibilidade ou validade, né, em relação a ser utilizada para crianças e adolescentes, e a de Tanaka se apresentou como sendo uma equação com forte relação. A equação de Ghelish e a equação de Goulart. Então bora lá, vocês tem várias outras, tá ok? Só que nessa tabela se resume aqui nessas equações. Então lembrando que são equações que predizem a frequência cardíaca máxima.
As recomendações do Colégio Americano de Medicina do Esporte é a seguinte: para o exercício aeróbio, o sujeito deveria ter uma frequência moderada, de 5 vezes por semana. Se for fazer exercício aeróbio vigoroso, 3 vezes por semana. Se for fazer uma combinação de moderado e vigoroso, 3 a 5 vezes por semana. A intensidade do exercício aeróbio poderia ser moderada, sendo classificada com 150 minutos de exercício moderado por semana, e poderia ser uma intensidade vigorosa, 75 minutos de exercício aeróbio vigoroso por semana. O padrão pode ser padronizado como contínuo, como intervalado e como exercício aeróbio de múltiplas sessões de 10 minutos. E se ele for treinar através do percentual da frequência cardíaca máxima, ele deveria treinar a 156 BPM. Perfeito? Tudo alright? Tudo Lady Laura? Vamos embora. Preste atenção aqui. Esse estudo é maravilhoso. É um estudo muito show de bola. Por quê? Porque os caras fizeram o seguinte. Eles pegaram pessoas com idade entre 18 e 30 anos de idade, nos anos de 1985 e 1986, onde a gente vai chamar de ano zero. 1985 e 1986. Eles pegaram esse montão de gente aqui, pediram para fazer testes clínicos. Na verdade, é um estudo gigante, longitudinal, que foi feito com dados coletados em clínicas, né, clínicas americanas. E aí, um teste de exercício máximo, classificado como limitação de sintomas, foi concluído nos anos zero, que foi entre 1985 e 1986, com 7 anos depois e com 20 anos depois. Veja que massa! Eles queriam fazer com que essas mesmas pessoas repetissem esses testes no ano zero, após 7 anos e após 20 anos. Que maravilha! E aí o que é que aconteceu? No ano zero, eles tinham uma quantidade de 4.969 pessoas. No ano 7, ele tinha uma quantidade de 2.583 pessoas. E no ano 20, ele tinha uma quantidade de 2.870 pessoas. Participantes, respectivamente. Professor, por que é que no ano 7 tem uma quantidade menor de pessoas que no ano 20? Porque foi descoberto aqui, nesse ano 7, que algumas avaliações apresentavam erros metodológicos e por isso os pesquisadores decidiram excluí-las, tá ok? Por isso que essa redução de avaliações de participantes aconteceu aqui. E aí veja que maravilha, após a exclusão de 9.622, após a exclusão de alguns estudos, foram restantes testes legíveis ou elegíveis, testes fiéis, validados, 9.622 testes permaneceram. 9.622 testes permaneceram. Se vocês somarem esse número, 4.969 mais 2.583 mais 2.870, vocês vão perceber que dá mais de 10 mil e poucos testes aí, tá? Apesar dessa exclusão aqui já. Apesar da exclusão do ano 7. De alguns testes do ano 7. E aí, pessoal, mesmo depois dessa soma, foram feitas outras análises e viram que só eram elegíveis 9.622 testes. Somente isso, hein, pessoal? Mas olha que massa. Os caras criaram um gráfico maravilhoso e perceberam o seguinte, que de acordo com a nossa idade, os nossos batimentos cardíacos vão diminuindo. Vocês conseguem prestar atenção nesse gráfico aqui, onde nesse eixo nós temos a frequência cardíaca máxima, batimentos por minuto, iniciando de 130 a 200 BPM, e aqui embaixo nós temos a idade iniciando de 15 até 55 BPM. Só lembrando que os batimentos cardíacos foram monitorados na idade mínima de 18 anos de idade, por isso que o gráfico começa aqui em 18, e finalizando aqui aos 50 anos de idade. Depois que os sujeitos fizeram esses testes maravilhosos, criaram equações de regressão para que essa equação fosse apresentada como uma estratégia de predizer a frequência cardíaca máxima. Que maravilha! Olha a quantidade de testes que foram utilizados. A equação está logo aqui em cima do gráfico, onde 179 mais 0,29 vezes a idade menos 0,011 vezes a idade ao quadrado. Tá ok? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Então imaginemos que esse gráfico aqui, que foi retirado do próprio estudo, apresenta o seguinte. Apresenta na linha mais escura aqui, ó, que é a linha de baixo, que é a fórmula que eles chamaram de fórmula cárdia, em comemoração ou em afirmação ao nome do estudo. Fórmula cárdia, 179 mais 0,29 vezes idade menos 0,011 vezes idade ao quadrado.
a linha tracejada aqui, e aí outras equações já utilizadas, já recomendadas, como a equação de Galois, a de Tanaka e a de Fox, que é o 220 menos a idade. Pessoal, eu vou pegar as equações que são mais utilizadas, como a de Tanaka e a de Fox, vou fazer o cálculo para aquele mesmo sujeito que tem 25 anos de idade, e depois eu vou comparar com a equação do Cardia, para saber se tem diferença em relação aos BPMs. Vamos lá? Então preste atenção aqui, ó. Peguei a equação de Tanaka, que é 208 menos 0,7 vezes a idade. Então peguei a idade do sujeito, o mesmo sujeito que eu fiz lá atrás, que é 25 anos. Então 208 menos 0,7 vezes 25, eu vou ter 208 menos 17,5, que é igual a 190,5 BPMs. Depois eu tenho a equação proposta por Fox, na verdade não sei nem se é de Fox, se é de Carbonet, mas o colégio americano recomenda falando que é de Fox, que é igual a 220 menos a idade, que eu tenho 220 menos 25, que eu tenho igual a 195 BPMs. Por essas duas equações, os senhores já percebem que tem uma diferença aí de aproximadamente, na verdade, absolutamente a diferença de 4,5 BPMs. Agora vamos pegar a equação do Cardia, para saber quantos BPMs esse sujeito de 25 anos vai apresentar. Bora lá. Imaginemos que eu peguei a equação do Cardia. Então, 179 mais 0,29 vezes a idade menos 0,01 vezes a idade ao quadrado. Quando eu calculei essa equação, o sujeito apresentou aproximadamente uma frequência cardíaca máxima de 186 BPMs. Nossa, senhores! 186 BPM em relação a 190, 186 BPM em relação a 195, ou seja, é uma estimativa de batimentos por minuto em relação à sua frequência cardíaca máxima bem inferior às outras duas equações que eu apresentei como exemplo, tá ok? Então veja só, prestem bem atenção. Se nós fôssemos utilizar uma equação para estimar a frequência cardíaca máxima de um sujeito e prescrever o exercício aeróbio através dessa frequência cardíaca máxima, percebam que, de acordo com a equação que será escolhida, nós podemos ter resultados diferentes. Estão conseguindo raciocinar? Sério? Quer tomar café? Quer tomar água? Agora não, espera aí. Veja esse outro estudo. Esse estudo diz o seguinte: eles queriam saber a incidência do VO2 max em relação a sujeitos responsivos ao exercício aeróbio, com prescrição do exercício de maneira personalizada e de maneira padronizada. O que é isso, professor? Olha aqui para a tabela abaixo. Aqui é o sumário. Aqui eu tenho week, semanas de 1 a 12 semanas. Aqui eu tenho o gasto energético. Aqui eu tenho as prescrições de maneiras padronizadas. E aqui eu tenho as prescrições de maneiras individualizadas. Tá ok? Então, de maneira padronizada, foi feito o seguinte: o exercício foi prescrito pelo percentual da frequência cardíaca de reserva. Foi prescrito dessa maneira. Aonde da semana 1 à semana 3 eles prescreviam que tinham que variar em torno de 40 a 45%, da semana 4 à semana 8 de 55 a 60%, e aí ele aumentando. Já o treinamento de maneira individualizada foi feito da seguinte maneira: foi prescrito através dos seus limiares ventilatórios. Nossa, que legal! Que é isso, professor? Não vou falar nessa aula ainda, tem que ficar me acompanhando, esperando ansiosamente para saber o que são limiares ventilatórios. Mas preste atenção aqui. Esse HR significa frequência cardíaca. Então quis dizer o seguinte, que nessa primeira semana, nas 3 primeiras semanas, a frequência cardíaca de treinamento foi menor que o limiar ventilatório 1. Na segunda semana também, na terceira semana também. Na quarta ou oitava semana, a frequência cardíaca foi maior ou igual ao limiar ventilatório 1 até o limiar ventilatório 2. Até a oitava semana, a frequência cardíaca foi prescrita dessa maneira. Na nona e 12ª semana, quem foi treinado de maneira padronizada aumentou o percentual de frequência cardíaca de reserva entre 60% a 65%, e quem treinou de maneira individualizada, a frequência cardíaca foi maior ou igual à frequência cardíaca encontrada no limiar ventilatório 2. Então, pessoal, para a prescrição do exercício foram utilizadas duas formas. Uma foi padronizada, simplesmente pelo percentual da frequência cardíaca de reserva, e a outra foi utilizada a frequência cardíaca encontrada nos limiares ventilatórios, tá ok? Lembrando que
Esse estudo não utilizou a equação de estimativa da frequência cardíaca máxima, tá ok? Esse estudo utilizou um teste de esteira padronizado em laboratório e através deste teste foi encontrada a frequência cardíaca máxima e através desta frequência cardíaca foi feito o cálculo de frequência cardíaca de reserva. Esses indivíduos que foram treinados de maneira individualizada participaram também do mesmo teste, foi encontrado suas frequências cardíacas, a única diferença é que não foi prescrito pelo percentual de frequência cardíaca de reserva. Foi prescrito pela frequência cardíaca que foi apresentada ou encontrada durante os limiares ventilatórios, que foi possível ser feito através de um exame ou de um teste de ergoespirometria. Maravilha, professor! Continuando. Veja que massa, pessoal. Esse primeiro gráfico chamamos de gráfico A. Esse segundo gráfico chamamos de gráfico B. E aqui vocês têm quem foi responsivo e não responsivo ao treinamento. O que danado é isso? Na verdade, eles fizeram, paralelamente ao estudo, ou dentro do próprio estudo, uma estratégia metodológica que as pessoas aplicam para saber se um sujeito tem características responsivas ao treinamento aeróbio. E quem foi que se classificou de maneira responsiva ao treinamento aeróbio? Foram aquelas pessoas que, após a intervenção de 12 semanas de treinamento, apresentaram um aumento no limiar ventilatório ou no limiar anaeróbio. De quanto? De 4,7%. Quem não chegou a esse limiar ou não ultrapassou esse limiar foram considerados sujeitos não responsivos ao treinamento aeróbio. Tranquilo aí? Belezinha? O que foi que eles identificaram em relação a isso? Agora eu quero que vocês prestem atenção. Pessoal, quem treinou 12 semanas com treinamento prescrito pelo percentual da frequência cardíaca apresentou melhoras de 60%. 60%. Massa, isso é bom, apresentou melhora, lógico, então isso é bom. Agora, quem treinou de maneira individualizada, através do limiar ventilatório, apresentou melhora de 100%. Caceta, velho. Todo mundo melhorou, bicho. Todo mundo melhorou. Então fica naquela. Ah, então é melhor prescrever o treinamento através da frequência cardíaca que é encontrada no limiar ventilatório. Então, cabe às críticas, né? Mas os estudos mostram. Se as pessoas foram treinar ou treinam, forem treinar ou treinam com a frequência cardíaca que representa o seu limiar ventilatório, acaba apresentando ou podendo apresentar melhorias ou maior efeito, maiores adaptações em relação quando o treinamento for prescrito apenas pelo percentual da frequência cardíaca. Sabendo disso, parem para pensar. Professor, então eu não quero mais prescrever o treinamento aeróbio pelo percentual da frequência cardíaca. Eu quero prescrever o treinamento aeróbio pela frequência cardíaca que foi encontrada nos limiares ventilatórios. Aí eu falo assim, porra, mas você tem dinheiro para comprar um ergoespirômetro? Você, não, eu não tenho esse dinheiro porque é muito caro. Então vejam, vamos usar soluções, gente. Estudos já apresentam que é possível, sim, identificar em qual momento sua frequência cardíaca está relacionada ao seu limiar anaeróbio. Como? Através de uma avaliação ou através de uma análise chamada ponto de deflexão da frequência cardíaca. O que é isso, professor? Veja bem, imagine que esse gráfico onde mostra frequência cardíaca e intensidade do exercício, vocês conseguem identificar que essa linha vermelha ela apresenta uma linearidade em um determinado momento, nessa setinha aqui, a primeira seta azul, ela apresenta uma diminuição dessa linearidade, ou seja, é o início de uma curvatura. E ao final dessa curva, seguindo aqui até o final dessa linha vermelha, a gente identifica como a frequência cardíaca máxima encontrada. E o que seria isso? É a frequência cardíaca máxima do sujeito, que normalmente está relacionada a uma estabilização, a um platô, apontando que esse sujeito não vai perdurar por muito tempo nesse teste. Por quê? Porque ele não consegue mais elevar seus batimentos cardíacos, tá ok? Isso é o que se encontra em um teste de esforço máximo. Professor, mas o que danado tem a ver com a deflexão da frequência cardíaca? Pessoal, estudos mostram que, através de testes incrementais ou testes com progressão de intensidade, esses testes conseguem apresentar para a gente dados bem fiéis e fidedignos para ser identificado ou encontrado o limiar
anaeróbio. Que massa! Eu sei que vocês ainda não conseguem entender muito bem o que são esses limiares. Não se preocupem com isso, não tem problema com isso, porque vocês ainda vão ver em outra aula. Mas o que eu quero que vocês entendam é que, em um determinado momento, durante um teste incremental, a nossa frequência cardíaca apresenta uma perda de linearidade, onde esse gráfico da frequência cardíaca apresenta uma curva. E é nessa curva que é possível identificar o ponto de deflexão da frequência cardíaca. E é através da identificação do ponto de deflexão da frequência cardíaca que nós conseguimos identificar em qual velocidade o sujeito estava, ou o sujeito se encontrava, quando ele apresentou esse ponto de deflexão da frequência cardíaca. E através disso, nós conseguimos sim identificar os percentuais de zonas de treinamento. Que maravilha! Isso que é massa! Nós precisamos apenas de uma esteira, ou quem sabe alguns testes já utilizam em testes de campo, mas o que a gente precisa de fato, conhecimento. É conhecimento, paciência para aprender e paciência para aplicar. Não tem como nós estudarmos sem a gente não decidir aplicar. Então estude, aprenda e aplique. Porque se você não aplicar, você não sabe se vai dar certo. E se você não souber se vai dar certo, você fica confuso e você fica com medo e você não quer utilizar o seu conhecimento para prescrever o treinamento. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não se preocupe, porque vai ter uma aula só com ponto de deflexão na frequência cardíaca. E depois a gente vai tirando dúvidas sobre esse assunto maravilhoso que é a prescrição do treinamento aeróbio através da deflexão da frequência cardíaca. Pessoal, passando esse slide aqui, ou antes de passar, melhor dizendo, eu quero que vocês peguem esse conceito publicado por Concone, que é um cara aí, seu grupo, que fez testes, que são testes incrementais, que são, na verdade, que são bastante utilizados e que podem ser utilizados para encontrar o ponto de deflexão da frequência cardíaca. O que foi que ele disse? Ele disse que a partir de uma determinada intensidade ocorreria uma tendência a uma estagnação ou desaceleração da frequência cardíaca, denominada de ponto de deflexão da frequência cardíaca, ou PDFC. Nesta zona de intensidade, mesmo que a intensidade de trabalho continue a elevar-se ou a se elevar, a frequência cardíaca não se eleva proporcionalmente. Por quê? Porque está atingindo o seu máximo, que é onde é a nossa frequência cardíaca máxima. Tá ok? Tudo alright? Tudo Lady Laura? Próximo slide. Para resumir essa aula de hoje, nós temos o primeiro ponto. Existem várias equações de predição para calcular a frequência cardíaca máxima. O segundo ponto é, foram validadas com públicos bem diferentes. O terceiro ponto é, a frequência cardíaca máxima predita pode não ser uma ferramenta completamente confiável, tá, pessoal? Eu não estou dizendo aqui que eu não quero que vocês usem, pelo contrário, é legal até aplicar, entender como é que funciona, até porque existe, foi publicada, e nós temos que agradecer a esses inúmeros autores por saber que existem essas ferramentas, que já utilizaram ela, mas que hoje os estudos vão avançando e vem mostrando que tem outras estratégias, aí, outros métodos, outras avaliações que são mais precisas, tá ok? O quarto ponto, a avaliação da frequência cardíaca máxima por meio de testes passa a ser confiável quando se é utilizado o ponto de deflexão da frequência cardíaca máxima. O que é que eu quis dizer com esse ponto? É que essa avaliação do ponto de deflexão da frequência cardíaca máxima é uma estratégia bem bacana de nós identificarmos em qual ponto, ou seja, em qual frequência cardíaca o sujeito estava quando atingiu o seu limiar anaeróbio, tá ok? E por último e quinto ponto, o ponto de deflexão da frequência cardíaca é confiável sim, pois tem forte relação com o limiar anaeróbio e com o nosso VO2 Max, Mad Max. Maravilha, espero que tenham gostado desse slide narrado e aguarde aí as nossas próximas videoaulas, quem sabe, vídeos onde eu aparecerei explicando melhor de maneira mais didática e engraçada, mais fácil possível, sobre conceitos que exigem nesse mundo gigante e maravilhoso que é a fisiologia do exercício. Aqui embaixo eu deixo para vocês o link do meu canal do Telegram, Na Mente do Jason. Clica lá nesse link e aproveitem o conteúdo gratuito que eu disponibilizo lá, às vezes, quando eu tenho tempo. Muito obrigado.